Olá, galera! Como a gente combinou então, um vídeo sobre os componentes da atmosfera, né? A gente vai falar um pouquinho agora do como que comprovamos que o ar existe. Então tem várias formas de comprovar a existência do ar. Então a primeira dela é através dos balões, pipas, né, que sobem aos céus. Nós temos também os barcos, né? Os barcos à vela, eles usam o vento para se locomover. Temos a modificação das nuvens, o caminhar das nuvens, as modificações climáticas que são trazidas pelo vento, né? E nós temos também algumas indicações através de alguns aparelhos que medem a velocidade do vento, que medem a direção do vento. Outra forma é através da respiração. Então o ar entra e ele volta, né, através da respiração. E a última aí a gente consegue comprovar através dos aviões, das aves que usam o ar para poder se locomover na atmosfera. Bom, o ar é composto basicamente de nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e gases nobres. A gente tem do vapor de água, que não está demonstrado nesse gráfico, mas é uma outra componente do ar. Vamos falar um pouquinho agora sobre o nitrogênio. Então, o nitrogênio é um gás mais abundante que existe na nossa atmosfera, só que é um gás que não é absorvido através da respiração. Ele entra no nosso corpo e ele sai do nosso corpo sem fazer parte do nosso corpo. Então, para a gente conseguir ter esse ar dentro do nosso corpo, nós precisamos do processo de alimentação. Então, quando a gente come, essa substância entra no nosso corpo através dos alimentos, então carnes, verduras, né, que estão compostos por nitrogênio. O nitrogênio, então, ele é encontrado na musculatura, ele é encontrado na defesa do nosso organismo, ele é encontrado no processo de digestão, as enzimas são formadas por proteínas e as proteínas são formadas por nitrogênios. Nós temos também o nitrogênio, agora não no nosso corpo, mas no geral, ele é usado para queimar verrugas, ele é usado em clínicas de fertilização para guardar sêmen, ele é usado para encher pneus de carro, visto que ele é um ar que tem uma dificuldade, ele tem uma ampla característica dele de ser amplo com relação ao ponto de fusão, né, o ponto de evaporação. Então, ele pode se aquecer que ele não vai expandir, causando então o rompimento dos pneus. Bom, outro ar que é muito comum na atmosfera é o gás carbônico. O gás carbônico nós temos dois, nós temos o dióxido de carbono e o monóxido de carbono. Nós vamos falar do dióxido depois do monóxido. Então, dióxido de carbono é o ar que nós eliminamos no processo de respiração. Então, quando solta, a gente solta o dióxido de carbono. O dióxido de carbono ele é absorvido no processo de fotossíntese. Então, a fotossíntese ele absorve o gás carbônico. Outro local onde a gente tem o gás carbônico é na combustão. Então, o gás carbônico ele é liberado no processo de combustão. Então, se a gente pega um copo e tampa, ele consome o oxigênio e libera gás carbônico. Por isso que a chama, então, se apaga. Bom, e dentro do gás carbônico nós temos um problema na atmosfera que é o efeito estufa. O efeito estufa é muito falado sobre o problema na atmosfera e tudo mais, mas a gente tem que lembrar que o efeito estufa é composto de gás carbônico, só que o efeito estufa ele mantém a temperatura do nosso planeta constante. Então, o efeito estufa, de uma forma natural, ele tende a manter a temperatura do nosso planeta constante, permitindo, então, a sobrevivência da espécie dentro do planeta. Porém, com o aumento da eliminação de gás carbônico, forma uma camada maior do efeito estufa, uma camada maior de dióxido de carbono. Então, isso faz com que o calor não consiga sair, causando, então, no nosso ambiente, o que a gente chama de aquecimento global. Então, aquecimento global, o que causa no nosso planeta? Ele causa, então, degelo das calotas polares, ele vai causar o aumento do nível do mar, por causa do degelo, o mar vai aumentar, pegando aí algumas regiões litorâneas. As modificações climáticas, muito comum por conta do aquecimento global, e a modificação da agricultura, visto que o clima vai mudar também.
Bom, outro gás também é o monóxido de carbono. O monóxido de carbono ele é produzido em combustões de baixa concentração de oxigênio, visto que ele só tem um oxigênio na fórmula. Então, o monóxido de carbono ele é liberado na combustão de cano de descarga em chuveiros a gás. Geralmente ele é liberado por conta da queima na região, a queima com baixa taxa de oxigênio. Bom, o que a gente tem para falar do monóxido de carbono? É um gás extremamente perigoso. Então, é um gás que ele tem como característica, ele se liga às hemácias e não se solta. Então, a ligação dele com as hemácias é uma ligação muito estável. Então, ele não se solta. Então, na hora de fazer a troca com os outros gases, a hemácia não consegue. Então, aquela hemácia fica incapacitada de fazer essas trocas e a pessoa, então, morre por asfixia. Aqui nós temos aí um processo, né, pra gente tomar cuidado. Quem tem chuveiro a gás dentro de casa, para tomar cuidado. Então, a primeira coisa é dor de cabeça, náusea, começa vontade de vomitar, logo depois a dificuldade de respirar, e aí a pessoa já começa num processo em que ela vai desmaiar, e esse desmaio faz com que ela entre em contato mais tempo com o gás, causando a morte. Beleza? Então, no próximo vídeo a gente continua com a atmosfera, parte 2, com alguns outros componentes, né? Como combinado, videozinho curtinho pra gente poder ver várias vezes. Obrigada, até mais!